15 anos de hiato. O primeiro filme, Borá, foi para os cinemas em 2006. 15 anos depois, por que Sacha Baron Cohen decidiu fazer um novo filme às vésperas da eleição norte-americana? Por que será? Roda a vinheta! Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Cadu Lopes, sou repórter e apresentador da TV Alterosa, que é o SBT de Minas Gerais, e eu tenho esse canal aqui que fala de cultura pop e também de games. Então, de segunda a sexta, a gente tem vídeos aqui sobre esses assuntos. Se você quiser, se inscreve, dá aquela curtida, comente, compartilhe e vamos pro filme. Olha, eu vou ser bem sincero, eu já sou fã do Sacha Baron Cohen desde o primeiro momento que eu assisti o Borá 1. Que é aquele filme escatológico, com aquela vergonha alheia de você estar vendo uma coisa que um personagem fictício passa uma outra pessoa passar. Então, por exemplo, quando o Borá faz alguma coisa bem escalafobética, uma coisa bem escrota, ele tá tirando o máximo do que aquela pessoa que tá do outro lado, aquela pessoa com que ele tá falando, sente. E isso é fera demais, cara, porque a gente vê e a gente percebe essas pessoas que estão sendo zoadas como elas realmente são. E é isso que a gente vê em Borá 2, só que em menor proporção. Porque é muito difícil você tentar reproduzir uma coisa que já foi feita. Você tentar trazer de volta aquele tipo de humor, que é um humor nonsense, da forma com que eles fazem, que é um método meio que um mini documentário, como ele fez no 1. Então aqui a gente vê na história o Borá, 15 anos depois, de volta ao Cazaquistão, depois do que ele fez nos Estados Unidos, e de uma forma um pouco diferente. Não é nenhum spoiler, mas acontece uma parada aqui com ele, que ele fica num hiato pelos 15 anos e depois o governo Cazaquistão dá a ele uma nova missão. O Borá tem que ir aos Estados Unidos e entregar um presente ao grande líder da nação norte-americana, Donald Trump. Mas eles sabem que isso é meio que impossível, então eles decidem entregar esse presente ao Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Daí você já vê que a coisa vai dar ruim. Principalmente quando o Borá chega nos Estados Unidos e as pessoas reconhecem ele. A maioria das pessoas já sabem quem que é esse personagem do Sacha Baron Cohen. Então ele tem que se disfarçar. Na maioria do filme ele usa algumas fantasias, barba, barriga. Isso eu não tô dando nenhum spoiler, é tudo que a gente vê no trailer, e ele vai abordando as pessoas no meio desse caminho. Só que ele não tá sozinho. Dessa vez o Borá tá junto com a filha dele, a Tutar, que é a atriz búlgara Maria Bakalova. E essa menina, cara, que não tá no radar de ninguém, fez, se eu não me engano, um filme búlgaro. Ela passou por uma seleção de 600 atrizes no mundo todo e foi escalada, e brilhantemente escalada. Até o ator Sacha Baron Cohen, em uma entrevista, diz que ela merecia o Oscar, porque seria muito injusto pelo fato de ela ter feito o que ela fez. Ela, mesmo jovem, né, deve ter ali uns 20 e poucos anos, mas faz o papel de uma menina de 15 anos, e por isso tem algumas cenas ali que seriam impróprias para uma adolescente fazer, porque são coisas assim muito escrotas, vamos dizer o linguajar correto para isso. Então a gente tem essa Maria Bakalova fazendo cenas que seriam mais ou menos como se ela estivesse se passando realmente por aquela personagem em um universo real. Então tem vários momentos, um deles num baile de debutante, porque em determinado momento ela tem que aprender a ter etiqueta, a ser uma dama nos conceitos conservadores norte-americanos. Então eles vão até esse baile de debutante e acontecem umas coisas ali que você vira e fala, cara, a pessoa tem que estar muito
você tem que se entregar muito para fazer uma coisa daquela, entendeu? No meio de tanta gente, tem que ser um bom ator para passar aquele ridículo e não transparecer que é uma coisa que não estava no roteiro, mas é roteirizado, entendeu? Tem outras coisas como aqueles momentos onde ela tem que ir numa clínica, num médico, porque tem um momento lá que ela tá grávida, não é spoiler também, tem no trailer, e que ela, cara, não pode rir, ela tá ali, ela é uma atriz, ela tem que se portar como uma pessoa que realmente tá falando aquelas coisas, entendeu? Você imagina a complexidade num ator para chegar nesse ponto de que cria-se uma persona e a partir daquela persona ela engana a outra pessoa. Também que não é muito difícil enganar aquelas pessoas lá, né? Então o Borá 2, para eu não me estender mais aqui e dizer para você vá assistir, não é muito engraçado. Essas piadas não fazem tanto efeito. Por que eu vou dizer agora o motivo que você tem que assistir Borá? Por causa do momento, por causa da época que a gente está vivendo, por causa da era da desinformação. A gente tem muita gente que fala que a gente vive a era da informação. Eu gosto de dizer, como comunicador, como estudante de comunicação, que a gente, quando vira jornalista, vira um estudante de comunicação eternamente. É a era da desinformação. Eles estavam gravando no meio da pandemia, o que é errado. Mas a forma com que eles gravaram para pontuar alguns momentos do início da pandemia, aquilo lá tem uma importância histórica muito imprescindível para a gente fazer uma análise e construir uma retórica, uma ideia. Porque uma coisa é você ouvir só de jornalistas, uma coisa é você ouvir só de políticos, mas a partir de um personagem como o Borá, que é tão insano, e a partir desse personagem, algumas pessoas concordarem com essa insanidade, vocês estão entendendo? Concordar com a insanidade de um personagem que é insano? Entenderam a linha de raciocínio do roteiro? E aí a gente culmina com um final que é espetacular, uma zoeira que valeu o filme inteiro, que é com o Rudy Giuliani, que foi prefeito de Nova York e que é o advogado do Donald Trump, e que tem uma coisa lá que eles fizeram que tá dando um bafafá danado, relacionado a uma ação dessa atriz junto com o Rudy Giuliani. Eu não vou falar, assiste. E aí, no caso, realmente é estranho acontecer isso com um cara que é advogado do presidente dos Estados Unidos, entendeu? Vocês podem falar, mas não aconteceu nada demais ali. Mas é muito estranho o que aconteceu entre ele e a repórter. Tirando isso, o fato de Borá 2 ser necessário nesse momento é a questão do trabalho que eles fazem com todos os negativismos, machismo, preconceito racial, o negacionismo com relação ao Holocausto, como se ele não tivesse acontecido. E a partir desse ponto onde que o Borá está em uma conversa com uma judia que teria sobrevivido ao Holocausto, surgiu um processo judicial. Essa mulher, ela processou o Borá porque ela não aceita que brinquem com o Holocausto, e realmente é difícil da gente entender esse tipo de humor negro, mas eu entendo que a forma com que ele fez essa crítica é para aqueles idiotas que negam o Holocausto, entendeu? Que é uma coisa tão absurda que muitas vezes passa despercebido por muita gente, entendeu? Fora isso, tem a questão da misoginia, do preconceito machista e o negacionismo científico. Então, o Borá 2 ele vai permeando por todos esses tópicos que eu falei até o final. E o final eu não vou falar, mas sensacional. Essa foi uma crítica longa, extensa, mas na verdade não é crítica, é uma opinião. Eu não sou crítico de cinema. Se você veio aqui buscando um crítico de cinema, eu tenho a minha opinião, assim como você tem a tua. Por isso, o bacana desse canal é o quê? Espaço para todos os diálogos, para todas as aberturas, menos as extremistas. Extremistas não pode ter diálogo, não tem como o extremo, não dá para
argumentar com Hitler. Vocês estão entendendo? Esse é o extremo da loucura. Então, se você quiser vir com educação, trocar uma ideia, pode vir aqui, vamos bater um papo bacana. Eu tava falando com um cara sobre um outro vídeo aí, eu não vou falar o nome, mas é um inscrito aqui do canal. Foi um papo muito legal, cara. Ele deu a opinião dele sobre um ator indiano tá fazendo o Leon S. Kennedy, que é um personagem branco de Resident Evil. Esse ator ele vai fazer o personagem no novo filme do Resident Evil. É a opinião do cara, entendeu? Ele quer o personagem branco lá, tal. Opinião do cara. Não concordo. Pode ser que deu bom, pode ser que dê ruim. Eu acho que vai depender da atuação, entendeu? Da atuação do cara. Mas é isso aí, a gente tem que viver com as diferenças e conviver com as diferenças. E Borá 2, por mais tosco e, sabe, escroto, como eu disse, que seja, ele traz essa ideia, entendeu? De que tem coisas que às vezes a gente tem que rever alguns conceitos. Valeu!